Meus irmãos, o que seria para você uma pessoa bem-sucedida? Zaqueu seria bem-sucedido? Nós vimos aqui que esse homem, talvez ele conquistou tudo que as pessoas anseiam hoje em dia. Um homem bem-sucedido na nossa sociedade hoje é alguém que consegue destaque na sua profissão, e por ele se destacar na sua profissão, ele consegue ganhar muito bem. Isso seria um homem sucedido, certo? É o que todos almejam, e não há nada de errado nisso. Então Zaqueu, aos nossos olhos, era um homem muito bem sucedido, porque diz que ele era não só apenas um publicano, que era um cobrador de impostos. Publicano era um cobrador de impostos. Ele era o maioral dos publicanos, ele era o chefe do seu trabalho, da sua profissão. E por ser chefe publicano, a Bíblia fala no versículo 2 que ele era rico. Hoje nós ansiamos tudo isso, né? Nós queremos segurança, nós queremos dinheiro, nós queremos uma boa profissão para os nossos filhos. Nós nos preocupamos que no final da nossa vida a gente tenha uma boa aposentadoria, um bom lugar de descanso. Mas nós vemos aqui nesse acontecimento, que nesse encontro de alguém com Jesus, porque esse encontro foi verídico, que dinheiro e sucesso profissional não é suficiente para encher o coração de um homem e encher alguém de alegria. Porque diz que ele ouviu falar que Jesus passaria por ali. E veja que interessante como Deus chama as pessoas à fé, como Deus chama as suas ovelhas. Alguém ouve falar de Jesus. Um dia alguém falou de Jesus para você. Um dia alguém falou de Jesus para mim. E talvez a sua vida estava boa. Nem todo mundo que vem para Jesus está desesperado. Nem todo mundo que vem para Jesus está passando dificuldade financeira. Mas todo mundo que ainda não encontrou Jesus não tem a verdadeira alegria, mesmo que tenha tudo. Essa história nos mostra que você pode conquistar todas as coisas, mas se você ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, você ainda é pobre, você ainda é carente. Então diz que esse homem ouve de que Jesus passaria por ali, e ele tinha um grande problema para encontrar com Jesus, porque naquela época, como Jesus fazia muitos milagres, expulsava demônios, tinha muitos interesseiros atrás de Jesus, pessoas que queriam ver o espetáculo de demônios saindo, ou pessoas que queriam saciar a sua fome, pessoas que queriam a cura de alguma doença. Hoje em dia é assim também. Muita gente procura Jesus não por quem ele é, mas por aquilo que ele pode fornecer. Está doente? Faça uma oração por mim. Está com fome? Está desempregado? Faz uma campanha em alguma igreja que oferece uma campanha. Mas os verdadeiros adoradores, eles são chamados até Jesus por aquilo que Jesus é. É o chamado irresistível que Jesus disse que as suas ovelhas ouviriam a sua voz e viriam e seguiriam o seu bom pastor. Então Zaqueu, aos olhos humanos, não precisava de nada, porque ele era maioral na sua profissão e rico. Mas veja que interessante que ele tinha uma dificuldade para encontrar com Jesus. Qual que era a dificuldade? Era pequenininho. Talvez ele tinha ali seus 1,60 m. E como eu falei, uma multidão andando atrás de Jesus, não tinha como ele chegar até Jesus. Isso era uma dificuldade da época, tanto que teve uma dificuldade que Jesus estava numa casa e os amigos de um paralítico levaram Jesus pelo telhado. Mas veja aqui, queridos, que quem quer chegar até Jesus, por quem ele é, dá um jeito. Não é verdade? Um dia eu conversando com a Sharon, eu falo, Sharon, já conversei com alguns irmãos, nós estamos muito mal localizados, né? Num bairro um pouco afastado, não é um local de esquina. A Sharon falou assim, me dando uma instrução: quem for ovelha de Jesus vai chegar. O chamado irresistível de Jesus vai levar o seu povo aonde ele tem que ir. E as ovelhas de Jesus dão um jeito para encontrar com ele. Não tem distância, não tem dificuldade. Eu já falei aqui para os irmãos, eu vi no Nepal pessoas caminhando 2 horas para ir no culto.
Eu lembro que falaram para mim que o culto era de manhã, sem horário marcado. Achei estranho, numa vila, numa montanha. E foi passando o horário, amanhã foi passando, e eles falaram: não, nós temos que esperar chegar todo mundo. E daí chegou alguns irmãos, umas 3 famílias, eles falaram: agora vocês podem continuar o culto, começar o culto. Daí eu fui visitar essas famílias na outra semana, na outra vila, e eu vi que eles caminharam quase 2 horas para chegar no culto, e mais 2 horas para ir embora. Você acredita nisso? Porque quem quer adorar a Jesus, quem quer ter um encontro com Ele, dá um jeito. Não tem frio demais, não tem calor demais, não tem distância demais. E Zaqueu deu um jeito. Ele foi esperto, ele foi inteligente, e a Bíblia diz que ele subiu numa árvore. O versículo 3 diz que ele calculou direitinho aonde Jesus ia passar, e ele subiu na árvore. E o versículo 5 diz o seguinte: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Irmãos, aqui nós vemos e somos constrangidos pelo amor de Jesus, porque talvez você não sabe o que implica ser um publicano naquela época. Um publicano era alguém mal visto na sociedade, tanto que quando queriam ofender Jesus, chamavam ele também de publicano. Era uma ofensa falar alguém que era publicano, porque como cobradores de impostos, nós sabemos que cobradores de impostos como hoje, eles não cobram só o devido, eles tinham a fama de cobrar mais, e a fama dos cobradores de impostos é que eles enriqueciam porque exploravam as pessoas, cobrando mais impostos do que o devido. Então o publicano era alguém que não era bem visto, era alguém que não era normal alguém querer estar na casa dele. Tanto que quando as pessoas viram, no versículo 7, que Jesus iria lá, diz que começou uma murmuração, dizendo: como ele se hospedara na casa de um homem pecador? Porque todos conheciam Zaqueu, sabiam da sua fama, da sua vida desregrada, da sua vida desonesta. Mas esses homens, eles não conheciam Jesus de fato, porque aqui nós vemos a graça de Jesus, santo, Deus que se fez carne, querer se relacionar com pecadores como eu e você, pecadores sujos, talvez de má fama na sociedade, mas Jesus vira e fala para ele: eu quero estar na sua casa. Veja, irmãos, quão grande é o amor de Jesus, quão grande é a graça de Jesus, de querer não apenas salvar, mas se relacionar com pessoas sujas, pecadores, como Zaqueu, como eu e como você que está sentado aí me ouvindo. Às vezes a gente passa batido por histórias como essa e não vê a profundidade desse encontro. Esse encontro é de Deus. Esse encontro é de um homem que nunca pecou, e ele quer ir na casa de um homem sujo, de má fama, um pecador imundo. Esse é o escândalo do Evangelho. O Evangelho é um absurdo de Deus perfeito, veio em carne, e não apenas quer salvar pecadores como eu e você, como quer ir na nossa casa, mostrando para nós que Jesus não apenas veio nos salvar, como ele fala no versículo 10, ele veio para se relacionar conosco, ele veio para que ele possa entrar na nossa casa. E o problema é que muitos de nós queremos um Salvador, nós queremos alguém, quem quer ir para o inferno? Ninguém. Nós queremos que Jesus nos salve, mas muitas vezes nós não queremos que Jesus entre na nossa casa. Porque se Jesus entra na nossa casa, ele vê coisas indevidas, não é verdade? Você já viu como você vai receber uma visita, você dá uma arrumada na casa? Porque você não quer que a visita veja algumas coisas. Então, irmãos, Jesus ele não quer apenas salvar a gente, ele quer entrar no mais íntimo da nossa vida, ele quer entrar dentro da nossa família.
E daí eu não sei você, mas quando Jesus entrou na minha vida e entrou na minha casa, ele encontrou uma bagunça. Não deu tempo de arrumar para ele entrar. Ele chegou de surpresa na minha vida. E ele viu uma bagunça na minha família. Mas daí eu tive que tomar uma decisão se eu quero que Jesus entre na minha família, no meu casamento, na minha casa e conserte a minha família. A Bíblia diz que Zaqueu automaticamente desceu daquela árvore depressa e com alegria. É assim toda ovelha de Jesus quando ouve a doce voz do Salvador. Diz que o Salvador apenas olhou para ele e falou: Zaqueu, me convém ficar na sua casa. E nós vimos aqui que Zaqueu desceu depressa e com alegria. Como nós retardamos às vezes a entrada de Jesus na nossa família, não é verdade? Como nós vamos protelando, nós sabemos que Jesus é o Senhor, é o Salvador, nós até cremos, mas nós vamos protelando decisões. Nós não queremos que Jesus entre e veja a bagunça da nossa vida rápido. Nós não queremos que Ele veja a bagunça da nossa família rápido. Mas aqui eu mostro a verdadeira fé e diz que ele desceu depressa. E diz que agora ele desce com alegria. Talvez ele muito rico e bem sucedido na sua profissão, mas não tinha a verdadeira alegria. Então nós aprendemos com esse texto que a verdadeira alegria não está naquilo que eu conquisto nessa terra. Você pode ser o melhor na sua profissão, você pode ter muito dinheiro, mas sem Jesus você não tem a verdadeira alegria. Jesus é a verdadeira alegria que Zaqueu encontrou. Foi uma alegria tão forte que a Bíblia diz que depois que Zaqueu desceu, veja que Jesus nem explicou o evangelho para ele. Não deu tempo dele receber um discipulado. Mas o encontro com o Salvador foi tão forte que a Bíblia diz que Zaqueu já desce arrependido de seus pecados. Zaqueu já desce querendo consertar a sua vida. Em apenas um encontro, em apenas um olhar, em apenas uma palavra. Uma palavra de Deus pode criar os céus e a terra. Uma palavra de Deus pode criar as estrelas, como foi na criação. E uma palavra do Espírito Santo hoje pode criar fé no coração de um pecador, a ponto que transforma a vida dele. Mas veja que interessante que a multidão começa a murmurar. Mas como que ele vai na casa de Zaqueu, um pecador? Ele não é Deus? Ele não diz que é o Filho de Deus? Eu, quando li esse texto, foi minha devocional essa semana, eu vi que quando nós queremos servir a Jesus, nós queremos buscar a Deus, terão murmuradores. Terão pessoas dizendo: você fez tanta coisa errada, agora você quer consertar com Jesus? Quando você quer servir a Deus com mais ênfase, com mais força, as pessoas talvez vão falar assim: mas para que isso tudo? Porque os murmuradores ainda não tiveram um encontro com Jesus que as suas ovelhas tiveram. Para eles é muito, para nós é pouco. Então, irmãos, versículo 8, ele nos ensina esse arrependimento de Zaqueu. Veja no versículo 8 que depois que Zaqueu desce da árvore, houve a murmuração. Diz que ele se levantou e disse ao seu senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Meus irmãos, para você entender a profundidade do arrependimento de Zaqueu, você tem que entender alguma coisa da lei judaica. Essa restituição, quando alguém roubava alguém, ela tinha que ser mesmo 4 vezes. Por exemplo, eu roubei um boné do meu amigo, eu tinha que restituir ele 4 bonés. É uma lei boa, não é? Devia ter hoje em dia, não é não? A pessoa roubou um celular, daí ele teria que trabalhar na cadeia até dar 4 celulares para o dono. Uma lei interessante, né? Então essa era a lei de Deus. Para quê? Para inibir mesmo o roubo.
E veja a consciência de Zaqueu quando encontra com Jesus. Veja que quando nós temos um encontro com Jesus, a santidade dele acusa a nossa consciência. Por isso que não há desculpa para continuar vivendo em pecado. Se você teve um encontro com Jesus, a santidade dele, a palavra dele, acusa a sua consciência. Então ele fala se ele tem defraudado alguém. Ele sabia da sua vida de publicano. Mas veja, irmãos, que ele vai muito além da lei. Ele faz o quê? Ele resolve dar metade dos seus bens aos pobres. O verdadeiro arrependimento, você vai além daquilo que a lei te pede. Quando você está arrependido de fato, quando você encontra com Jesus, você quer ir além, como motivo de gratidão. Você está tão arrependido, você sabe que seus pecados foram terríveis, e agora você quer fazer o contrário. Agora você quer ir além do que a lei te pede. Agora você quer remir o tempo, ganhar o tempo perdido do passado. Agora você quer ofertar tudo para o seu Senhor. E nós ofertamos tudo para o nosso Senhor quando servimos o próximo. Então, quando nós sabemos do verdadeiro arrependimento? Quando você quer ofertar ao seu Senhor tudo o que Ele merece. Quando você quer ir além do que a Bíblia inclusive te pede. Às vezes tem umas discussões, por exemplo, nessa questão financeira, e as pessoas falam assim: ah, mas o dízimo, os 10% é coisa do Velho Testamento. Agora no Novo Testamento não é isso, é só algumas ofertas. O verdadeiro arrependido não pensa nos 10%. O verdadeiro arrependido, se ele pode, ele quer ir além da contribuição de 10%. Porque agora o seu dinheiro não é mais seu mesmo, o seu dinheiro é do seu Senhor. O verdadeiro arrependido, ele talvez fez um mal para muitas pessoas no passado, então agora ele tem uma ânsia de pregar o Evangelho para outras pessoas. Ele sabe que não é salvo pelas suas obras, mas ele vê a graça de Jesus, então agora ele quer ofertar para Jesus mais do que Jesus pede. O verdadeiro arrependido quer dar tudo para o seu Senhor, porque ele encontrou a graça, ele encontrou a alegria, ele encontrou alguém que quis entrar na sua casa e consertar a bagunça da sua casa. Esse é o Senhor Jesus. Meus irmãos, mas veja o versículo 9 e 10. Jesus, ele vê essa atitude de Zaqueu, como falei no versículo 8. E no versículo 9 vai dizer que Jesus faz uma declaração: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é um filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meus irmãos, veja que não deu tempo ainda dele fazer tudo o que ele falou que ia fazer, mas veja que Jesus já disse que ele foi salvo, mostrando que não somos salvos pelas nossas boas obras, somos salvos por encontrar e depositar a nossa fé nos pés do Salvador. Mas veja que as boas obras acompanham os verdadeiros salvos. Os verdadeiros salvos querem repartir. Os verdadeiros salvos querem dar a sua vida, querem dar o seu dinheiro para a obra de Deus, querem dar os seus dons, querem restituir as pessoas que fizeram mal. Mas ele agora entrou para a família da fé. Ele agora tem a mesma fé de que Abraão, que é o nosso pai da fé. E o verdadeiro salvo, então, aquele que crê em Jesus, entrega a sua vida para Ele. Ele agora tem todas as promessas que Deus fez para os patriarcas. E você sabe o que Deus prometeu para Abraão? Que Zaqueu agora é herdeiro? E nós somos? Deus prometeu para Abraão uma terra prometida. Deus prometeu que nele, que um descendente viria, e as famílias da terra seriam abençoadas.
Portanto, pela fé em Cristo, nós temos a certeza de uma terra prometida um dia. E daí nós vamos conhecer o Zaqueu lá. Zaqueu ressurreto, com o corpo glorificado. Eu não sei se ele será baixinho mais, mas todo aquele que está em Cristo tem a promessa de uma verdadeira pátria. E talvez Zaqueu conhecia as promessas de Abraão, por isso que ele está disposto a repartir os seus bens nessa terra, porque ele sabia que o seu futuro não seria mais nessa terra, que a partir daquele momento as promessas de Abraão eram as promessas para ele, e ele um dia teria a terra prometida, e que a sua família seria uma família abençoada, porque Deus prometeu isso para Abraão lá atrás, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu lembro uma vez que eu fui evangelizar um rapaz, e ele estava usando drogas, e eu falei esse versículo para ele. Falei, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele virou para mim e falou assim, mas eu não estou perdido, eu estou muito bem. E daí eu tive que dizer para ele, então Jesus não veio para você. Jesus só veio para aqueles que sabem que são pecadores, para aqueles que ouvem a voz do Senhor e dão um jeito de encontrar com Ele, e sabem que precisa de um Salvador para salvá-los. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio para mim e para você, que reconhecemos que não seremos felizes pelos bens que podemos conquistar nessa terra. A nossa alegria não estará em ser o melhor dos publicanos do maioral. A nossa alegria hoje é de ter encontrado o nosso Salvador, e Ele querer entrar na nossa casa, a nossa casa indigna mesmo dele entrar, e Ele ver a nossa bagunça e começar a consertar a bagunça da nossa vida e a bagunça da nossa casa. Ele veio para aqueles que reconhecem que estão perdidos, que vão para o inferno sem o seu Salvador. Mas veja, meus irmãos, que ao encontrar com Jesus, o resultado natural é de querer obedecer à lei de Deus e ir além do que ela pede. O resultado natural de quem encontrou com Jesus é de obedecer à lei de Deus e ir além do que ela pede. Por quê? Porque já foi salvo. Por quê? Porque foi constrangido pela graça e pelo amor de Jesus. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, que o amor de Cristo nos constrange. Quando nós olhamos o amor de Jesus de querer entrar na casa de um homem sujo, o amor de Jesus de querer estar conosco, esse amor tem que nos constranger a oferecer tudo que nós temos para Ele, como gratidão a Ele, consertando a nossa vida, restituindo aqueles que nós defraudamos, mas indo além, porque Ele é digno. Porque aqueles que encontraram com Jesus, eles não têm mais o olhar terreno, eles estão agora com o olhar na terra prometida. Por isso eles estão dispostos a oferecer tudo ao seu Senhor. Então nós temos que pensar, irmãos, algumas coisas, se você já encontrou com o Salvador. E você fala, Gabriel, mas eu estou na igreja já há muito tempo. Jesus estava passando por ali há muito tempo. Jesus já tinha ido a Jericó. Talvez a nossa vida ainda não tenha produzido frutos, porque ainda nós não encontramos com o Salvador. Esse encontro é pessoal. Esse encontro é quando Ele olha para você e Ele estilhaça todas as suas defesas. Esse encontro é quando Ele vem como uma flecha no seu coração e fala, eu te amo, eu quero entrar na sua vida e eu vou entrar.
porque o chamado dele é irresistível. Não perca seu tempo tentando ser o maior dos publicanos. Não perca seu tempo sendo rico. Mas se isso acontecer também não é problema. É bom que quando você encontrar com Jesus, você vai ter mais dinheiro para repartir com os pobres. Mas valorize o encontro se você já teve com o seu Salvador. Se você não teve, isso pode acontecer a qualquer momento. Quando ele olhar para você e falar: filho, me convém ficar hoje na sua casa. Daí você fala assim: eu? É você mesmo. Porque ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Porque quem não está perdido não precisa de alguém encontrar ele. E veja que ele veio buscar e salvar. Ele vai levar um dia para a terra prometida que ele prometeu a Abraão. Zaqueu saiu de publicano para agora um filho da fé, para agora um filho de Abraão, que Abraão é o nosso pai na fé. Mas veja que encontrar com Jesus às vezes não é tão bom, secularmente falando, porque Zaqueu agora ele foi menos rico. Se você quer de fato encontrar com Jesus e ele entrar na sua casa, você tem que ter a certeza que ele vai mexer em algumas coisas, e talvez você vai perder algumas coisas nessa terra, mas nós sabemos que não tem tanto valor assim. Talvez algumas coisas de estimação que você tem, ao encontrar com Jesus, você vai querer jogar isso fora. Você que vai querer repartir se for coisa boa. Porque quem encontra com Jesus não fica da mesma maneira. Então talvez, irmãos, nós estamos aqui domingo após domingo pregando a palavra, mas talvez esse encontro pessoal ainda não aconteceu. Precisa acontecer. Dobre o seu joelho aqui na igreja ou no seu quarto e fala: Jesus, entra na minha casa. Está uma bagunça. O senhor sabe que está uma bagunça. Eu tenho até vergonha do senhor entrar aqui, mas entra e conserta tudo. E daí você vai descer da árvore, entre aspas, cheio de alegria, disposto a servir a Deus com tudo que você tem. E eu termino dizendo que qual é a sua dificuldade para se entregar ao Salvador? Qual a sua dificuldade para vê-lo? Qual é a sua desculpa? Supere as suas dificuldades. Dá um jeito. Suba numa árvore, mas não perca a oportunidade que Jesus está passando. Jesus está passando aqui hoje. Diz que o Espírito Santo é como o vento que sopra aonde quer e vai para onde quer. Está começando a ventar. Talvez Jesus está passando aqui hoje. Não perca tempo, não perca oportunidade. Suba na árvore. Se entregue ao Salvador hoje. E comece a dar frutos de arrependimento para a glória dele. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar, abaixe sua cabeça.